Olá amigos, Deus abençoe você e toda a sua família. Eu sou o pastor Harrison e eu quero ministrar aqui uma palavra ao teu coração, uma palavra que por esses dias o Senhor falou comigo através desta leitura. Havia comentado em uma das nossas lives que fizemos sobre o caso da perseguição de Saul para com Davi. Alguns estudiosos da Bíblia falam que essa perseguição durou-se aproximadamente, mais ou menos 10 anos. É uma grande perseguição, uma batalha a qual o Davi estava enfrentando. Davi tinha oportunidade de dar fim, matar, acabar com a vida do Saul. Chegou um período, um tempo que o Davi toca, cortando um pedaço, um pouco ali das vestes do Saul, e logo o Espírito Santo logo vem à mente do Davi: não posso matar porque é ungido de Deus. É um homem que um tempo esteve na presença de Deus, e eu não posso fazer isso. O que Davi nos ensina é que ele não podia agir com a força do braço, fazer a justiça com as próprias mãos. O Davi nos faz entender que nós temos que crer que a nossa justiça vem do Senhor, o nosso socorro vem de Deus, o livramento vem da parte do Senhor. Claramente, nós precisamos agir na direção de Deus. Então eu quero aqui, de uma forma resumida, eu quero aqui contar esse caso, eu quero contar essa história bíblica, onde nós vemos um final muito importante para a nossa fé. O início não foi bom, o início foi diante daquela a correria, aquele alvoroço, aquela situação que levou o Davi até o deserto. Vou mostrar isso na palavra. E a Bíblia fala que então no final ele encontrou um lugar, uma pedra chamada Selá Hamalecote, que significa pedra de escape, solução. Olha, Deus tem para mim e para você o escape, Deus tem a solução, Deus tem sempre uma resposta, Deus sempre terá ali uma orientação para nos passar diante de qualquer situação que nós estamos enfrentando. Então vamos começar essa mensagem na leitura em 1 Samuel, capítulo de número 21, o verso de número 6. Diz assim, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da preposição ou proposição, dependendo da sua tradução, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Muito bem, eu vou aqui explicar para você. Esse pão da preposição ou da proposição era dado somente aos sacerdotes, era autorizado somente aos sacerdotes comer desse pão. O Davi não era sacerdote. Então aqui nós vemos uma lição, que quando nós estamos diante da aflição, diante da luta, diante da batalha, sempre vai o inimigo colocar diante da nossa vida algo que não nos é permitido. E que se a gente não estiver atento, se a gente não estiver vigiando, nós iremos acabar aceitando, comendo, agindo de forma errada, tomando decisões precipitadas, fazendo aquilo que não é para ser feito, sabendo que é errado. Muitas vezes nós estamos passando por isso. O Davi não era autorizado a comer daquele pão, senão os sacerdotes. E a Bíblia nos traz aqui uma grande lição. Em situações de luta, em situações
né, terríveis, em situações difíceis, se a gente não estiver atento, vigiando, olha só, podemos fazer coisas que nunca acharíamos capazes de fazer. O Davi sabia que ele não podia comer daquele pão. O Davi sabia que aquele pão era dado somente ao sacerdote. Mas por causa da aflição, por causa da luta, por causa da perseguição, o Davi acaba aceitando. Ele acaba sendo levado, né, a comer diante da fome, diante da situação que ele foi envolvido. Esta é uma lição que nós precisamos estar atentos. Será que você não está sendo levado diante da luta que você tem passado? Será que você não está sendo levado para mentir? Você não tem um hábito de mentir, mas por causa da luta, por causa da adversidade, o inimigo está fazendo você mentir, o inimigo está fazendo você se envolver e ficar em meios à fofoca, à discussão, atritos, confusões. Será que você não está sendo levado a fazer coisa que na sua consciência você um dia pensou, um dia disse, jamais irei fazer isso, jamais irei falar isso? Às vezes as pessoas estão sendo aí enganadas, né, pelo próprio inimigo diante da luta que ela está sendo ali travada. Cuidado, como também tem que tomar cuidado, porque em momentos difíceis, em momentos de silêncio, em momentos de epidemia, de vírus, né, a situação que nós estamos enfrentando, talvez para salvar o seu comércio, talvez para salvar a sua vida financeira, talvez para você não ter grandes percas, você pode estar sendo envolvido a situações que você jamais imaginaria passar, mas está passando, está aceitando isso acontecer. Às vezes o inimigo já até te conformou, faz parte, né? É normal, outros fizeram, outros estão fazendo, mas é errado diante de Deus. Fuja da aparência do mal, não aceite o pão da proposição ou preposição, não aceite que o inimigo venha fazer você agir de uma forma errada. Cuidado, em momentos difíceis nós somos levados a fazer coisas que jamais imaginaríamos fazer. Uma grande lição que nós temos que colocar em prática e estar muito atento, vigilante, para que a gente não caia nessa situação. Aqui no capítulo de número 22, nós temos a segunda lição. O capítulo 22, eu vou resumir aqui, o texto é grande, mas a Bíblia fala que o Davi, então, ele se esconde na caverna de Adulão. Olha só, o Davi agora ele está indo de um lado para o outro, de uma parte para outra. O Davi está sem direção. E ele vai parar agora numa caverna. O Davi vai parar agora, né, no lugar que não era para ele estar. Olha o que a lição nos traz aqui, ó, versículo de número 3. 1 Samuel 22, 3. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que o que Deus há de fazer de mim. Olha só, o Davi agora está sem direção. O que a Bíblia nos mostra aqui, eu tenho aqui também a Viva, depois eu vou fazer a comparação em outros versículos para você ter mais entendimento. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui, através dessa leitura, no versículo 3 especialmente, que há uma grande lição aqui que nós temos que aprender, que quando enfrentamos situações difíceis, perdemos o rumo da vida se a gente não estiver vigilante, de olho aberto, atento. Nós vamos estar sendo levados de um lado para o outro,
como eu disse anteriormente. Existem momentos que a força contrária ela é maior do que a nossa. O que nós devemos fazer? Não ficar parado. Precisamos tomar decisões de alto risco, né? E fazer o que o nosso coração, né, deseja claramente diante da palavra de Deus, diante da direção de Deus, né? O que você deve fazer é estar voltado aqui para a palavra, para que você não seja aquela pessoa que fica sem rumo, sem direção. Há muitas pessoas que estão nessa condição. Pastor, eu estou enfrentando uma luta, eu já fui para um lado, já fui para o outro, já fiz o que era para fazer, não sei mais o que fazer, estou sem rumo, sem direção. Talvez é você que está passando por problemas no casamento, né? Um problema financeiro. Talvez você, pai e mãe, que não sabe o que fazer com os filhos, está sem rumo, está sem direção. Talvez seja até para a sua própria saúde, né? Talvez você diz assim, pastor, os médicos já fizeram tudo que podia fazer para me ajudar, mas não conseguiram. Estou sem rumo, sem saber o que fazer para minha saúde melhorar, para eu ficar melhor, para eu ficar bem. O que eu tenho para te dizer diante desta palavra, olha, procure se firmar na palavra. Porque firmado na palavra, você vai estar firmado na rocha. Quando vier os ventos fortes, você não vai abalar. Você não vai ser derrubado, sua casa não vai cair. Mas se você não tiver na palavra, vai vir a pequena tempestade, o vento fraco. Você vai ser jogado de um lado para o outro, você vai acabar caindo. Você vai acabar sendo destruído. O Davi, ele, nesse momento, está sem direção. Ele agora está sendo envolvido a estar, né, indo de um lado para o outro, porque ele não tinha ali, né, uma direção, uma posição de estar cumprindo o que o Senhor já havia falado. Isso acontece também nos dias de hoje. Quando eu e você não cumprimos a palavra de Deus, quando nós não cumprimos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós vamos ficar, né, andando de um lado para o outro, sem direção, sem saber o que fazer. Então aprenda com essa lição. Quando você não está firme na palavra, quando você não está voltado para a palavra, você anda sem direção. Mas a Bíblia nos fala aqui que diante de tudo isso que estava acontecendo, no próximo capítulo, capítulo 23, a Bíblia diz aqui que a perseguição de Saul continua, o Saul continua perseguindo Davi. Agora o Davi vai parar lá no deserto de Zif. E lá no deserto de Zif, o Davi abre os olhos. O Davi agora ele procura se posicionar nos lugares fortes. O Davi agora ele está, né, com os olhos atentos a tudo aquilo que ele estava sendo envolvido, e agora ele passa a cumprir o que o Senhor tem falado. Sabe o que nós aprendemos aqui nessa lição? Capítulo 23 de 1 Samuel, no verso 14. Vamos ler? Depois eu falo para você aqui esta terceira lição. Diz assim: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Olha que lindo. Porém, Deus não entregou na sua mão. Deus não deixou Saul matar Davi.
Deus não deixou que o pior acontecesse com Davi. Deus não deixou que o inimigo acabasse com a vida do Davi. Tenta assimilar, tenta trazer isso para você. Quando você está no lugar forte, quando você está diante da proteção de Deus, quando você está debaixo, da mão do Senhor, quando você está diante da palavra de Deus, pode o inimigo se levantar, pode o exército estar contra a sua vida, pode as pessoas te perseguirem, pode o mal ser grande, o gigante pode ser maior do que você, pode a enfermidade tentar acabar com a sua saúde de vez, pode o inimigo de uma forma ou outra querer te parar. Se você está na direção de Deus, se você está no lugar forte diante da palavra, Deus não vai deixar que o inimigo te toque. Deus não vai deixar que o inimigo venha chegar até você para te destruir. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, nesta terceira lição, é que na hora da tempestade, na hora da dificuldade, nós temos que buscar o abrigo. Somente Deus poderá nos livrar de situações a qual estamos vivendo nesses tempos, nesse período, onde se fala de pandemia, epidemia, de vírus, de doença, de crise, de fome, de tantas adversidades. Saiba que neste momento você precisa buscar abrigo. Lembra do Salmo 91? O Salmo 91, a Bíblia diz que nós devemos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós devemos estar debaixo da proteção de Deus, porque somente Deus poderá nos proteger, nos livrar. Somente Deus vai estar nos dando a proteção necessária e total para que nenhum mal venha nos vencer. Eu tenho aqui o Salmo 32, olha aqui, Salmo 32, o versículo de número 7, a Bíblia diz assim, Tu és o lugar em que eu me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glória a Deus! O Senhor está dizendo que Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção. Deus está dizendo que somente nele nós estaremos seguros. Lembra do Salmo 46? Está aqui, Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Deus, Ele é a nossa proteção, amados. Irmãos, somente Deus pode nos livrar de toda a situação que estamos vivendo. Salmo 34, 19, estava lendo esses dias. Muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor os livra de todas. Deus quer dar o livramento, Deus quer dar a proteção. Temos que fazer o que o Davi fez. O que o Davi fez? Ele foi se posicionar no lugar forte, no lugar aonde a presença de Deus habitava. Vamos voltar aqui para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 23. Olha o que a Bíblia nos mostra nesta leitura muito prática. 1 Samuel, capítulo 23, onde nós estamos observando o que a palavra está nos dizendo. Davi, lá no deserto, diante da luta, diante da perseguição, diante daquele caos, diante daquela aflição, ele está agora se colocando no lugar forte. O que é o lugar forte? É a presença de Deus. Esteja na presença de Deus que você vai estar no lugar forte. Esteja andando com Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus não vai deixar que o mal venha te tocar, diz aqui a palavra.
Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. E olha que a perseguição foi grande. Foi anos e anos. Deus não deixou que o pior acontecesse. Não aconteceu. Houve o livramento. Deus tem um livramento para mim e para você também. Aqui no capítulo 23 ainda, agora já lá no versículo 26 ao 29, nós vamos fazer essa leitura aqui e nós vamos entender o que nós precisamos fazer para ter a vitória. Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil e que você está até cercado de tantos problemas. Talvez você está cercado de perseguição, de lutas, adversidades, grandes problemas, grandes gigantes têm aparecido para te confrontar. Saiba de algo. Vamos ver aqui, 1 Samuel capítulo 23, o versículo 26 ao 29. Diz assim, E ia Saul desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. Sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Hamalecote. Amém. Vamos aqui então finalizar essa palavra. Eu quero dizer para você que os teus inimigos irão desistir de você. Os problemas vão cair por terra. O inimigo vai fugir diante da sua presença. Quem crê, recebe. Quem crê, toma posse. A Bíblia diz aqui, eu tenho aqui no computador aqui a leitura na Viva, o versículo de número 26, 27 e 28. A Bíblia fala aqui que o Saul estava perseguindo ele de uma forma tão grande que ele não queria desistir, ele estava insistindo. E olha só o que diz aqui nesta leitura aqui no versículo 27, na Viva. Então, neste exato momento, chegou um recado a Saul dizendo que os filisteus estavam invadindo Israel novamente, de maneira que Saul deixou de perseguir a Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi passou a chamar-se Pedra de Escape. Amém. Eu vou concluir aqui agora dizendo para você: veio uma notícia, o mensageiro foi enviado a Saul para dizer: olha, os filisteus estão invadindo Israel novamente. A Bíblia diz que diante desta notícia, o Saul deixou de perseguir a Davi e voltou para lutar contra os filisteus. Olha só, irmão, diante das más notícias que estamos ouvindo, que estamos recebendo, é noticiário, é Facebook, é WhatsApp, é jornal, é a rádio, tantas más notícias, as mídias, que estão até mesmo trazendo aflição, desespero para as pessoas. Eu quero dizer para você que diante das más notícias, existe também a boa notícia. Existe a notícia também vinda da parte de Deus. Olha aqui, o mensageiro veio para trazer a notícia dizendo que havia uma invasão dos filisteus. Isso para Davi foi uma boa notícia. Isso para Davi foi um livramento. Isso para Davi foi uma grande vitória. Aonde aquele lugar, a Bíblia diz aqui na Viva, que aquele lugar onde Davi estava acampado passou a se chamar Pedra de Escape,
Selah Hamalekote significa escape, significa solução, significa, né? Olha, acabou a perseguição. Eu creio nesta palavra. Diante de tudo que estamos ouvindo, de uma forma negativa, Deus também envia o escape. Ele envia a solução. Ele cessa a perseguição. Ele dá a vitória para aquele que crê, para aquele que está no lugar forte, para aquele que está acampado debaixo da sombra do Onipotente, para aquele que busca se refugiar na proteção vinda da parte de Deus. Você receberá da parte de Deus a pedra de escape, a solução para todos os seus problemas. Você receberá da parte de Deus a sua vitória em momentos difíceis, a derrota dos inimigos, a queda do gigante. Olha, você receberá do Senhor, a sua conquista será grande quando então você estiver diante da sombra do Onipotente. O Salmo 56, versículo 9, diz: quando eu a ti clamar, Senhor, então retrocederão os meus inimigos. Vamos clamar, vamos buscar, vamos se firmar no caminho de Deus. Essa é a saída, é a solução. Como nós vimos aqui, o Davi encontrou esta pedra, eu e você também vamos encontrar, nós vamos receber, vamos tomar posse. Você pode crer nesta palavra, você pode confiar nesta leitura. É a palavra de Deus que nos traz a convicção que estamos no caminho certo quando estamos debaixo da proteção de Deus. Eu quero que você receba neste momento um ato profético. Toma posse. Repita comigo, em nome de Jesus. O Senhor me entrega a pedra Selah Hamalekote, que significa o escape, a solução para todos os problemas no nome de Jesus. Toma posse, segura esta bênção, esta vitória no nome de Jesus. Então aqui nós aprendemos uma grande lição, na verdade 3 lições, e o final é muito importante. Para vencer, para dar a volta por cima, para derrotar os inimigos, nós precisamos acreditar que somente debaixo da proteção de Deus nós vamos ter a solução para todos os problemas. Eu quero orar com você e por você neste momento. É momento de oração. Vamos falar com Deus. O poder de Deus em ação. É momento de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesta hora, Pai. Como diz o Salmo 56, 9. Quando eu a Ti clamar, Senhor, retrocederão os inimigos. Senhor, estou clamando a Tua presença. Estou invocando o Teu nome para que todos os inimigos retrocedam, caia por terra, bata em retirada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo tipo de mal, Senhor, que tem se levantado contra esta pessoa, que seja removida agora. Senhor, a Tua palavra diz que muitas são as aflições, muitos são os problemas, mas o Senhor os livra de todos. Senhor, dê o livramento, livra da enfermidade, livra do problema financeiro, livra, meu Pai, dessa dificuldade no trabalho, essa dificuldade, meu Deus, meu Pai, com a família, no casamento, a convivência com os filhos. Livra, Senhor, meu Deus, da ação do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, todo tipo de mal, saia, vá embora, em nome de Jesus. Pai, nós cremos na vitória, tomamos posse. Eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor está nos dando a pedra de escape. Selah Hamalekote está, meu Deus, em nosso favor. Meu Deus, Pai, eu creio na solução, eu creio na vitória, eu creio na bênção, eu creio, meu Pai, na Tua palavra. Confiando no Senhor, sei que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.
Toma posse, lembre-se disso. Para todos os problemas, existe uma saída, existe uma solução, existe selar Ramalecote, o escape vindo da parte de Deus. Fiquem na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada e creia na sua vitória, em nome de Jesus.